Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Bem-vindos a mais um episódio do Som Brothers. Hoje vamos falar de um assunto novo para muita gente, de uma curiosidade aí na produção do vinho, novos métodos, novos antigos métodos. E quem vai participar, como sempre... Sou eu, brother João. Estou aqui direto de Morro do Chapéu, falando com vocês. Pois é, João foi lá fazer a colheita e... Se tiver algum problema de áudio também, perdoem aí, porque ele tá falando diretamente de um celular, então não tá no mesmo esquema que a gente sempre grava, pode ter umas falhazinhas aí, um volume mais baixo, mas a gente não ia deixar de gravar por causa disso, né? É isso aí, Vitor. Então vamos lá, João. O assunto que a gente vai falar hoje é da produção de vinhos, do envelhecimento do vinho, usando concreto. Ovos de concreto ou tanques de concreto, que é algo que para muita gente pode soar até estranho, né? Eu acho que muita gente nunca ouviu falar, né, de que o vinho poderia ser envelhecido ou feito dentro de um tanque de concreto. Exato. Esse uso de concreto que a gente vai falar hoje, na verdade, como o João já adiantou, serve tanto para vinificação em concreto, ou seja, a produção mesmo do vinho, como até para guarda e até algum tipo de envelhecimento do vinho. E falando em ser algo estranho para muita gente, João, eu mesmo já tive uma experiência na Pulenta Estate, uma vinícola lá de Mendonça, em que eu fiz o passeio lá, né, aqueles passeios normais de vinícola, e em um dado momento a gente entrou nos tanques de vinificação, e era basicamente uns tanques, parecia um aquário, né, mas de concreto, obviamente sem vidro, uns caixotes de concreto que eles começaram a falar lá, não, a gente guarda os vinhos aqui e tal. E aí eu falei, mas isso não é concreto? Não, a gente faz nos tanques de concreto. Então esse foi o primeiro contato que eu tive com essa questão aí de tanque de concreto. E minha curiosidade, talvez seja uma curiosidade que muita gente tem, é se o concreto em si, que é meio poroso, né, em tese, não acabaria influenciando no vinho. É uma das coisas que a gente vai discutir hoje ao longo do episódio. Bom, de cara a gente deve imaginar, né, que óbvio que vai trazer algum tipo de influência, senão ninguém estaria utilizando isso para fazer, né? Bom, Vitor, existem relatos de uso do concreto já na vinificação lá desde o século XIX, né? Mas atualmente ele voltou a ser um dos ídolos dos enólogos, né? Do xodó dos enólogos, e está sendo bastante, está voltando bastante a ser utilizado. Tá meio que na moda, né? A gente vê tanques em formato oval serem utilizados para voltar lá a inspiração das ânforas gregas, persas, romanos, que já usavam para fermentar. E então estão fazendo ovos de concreto, e isso tá bem na moda. As grandes vinícolas já estão fazendo aquisições e testes e vinhos, e já tem, inclusive, no mercado bastante vinhos feitos dessa forma, né? Certo, mas e aí, João? O concreto tem alguma vantagem diante desses outros métodos normais, que a gente inclusive já tratou aqui no podcast, como tanque de inox, barricas de carvalho, etc. Por que será? O que é que você acha e o que é que a gente estudou aí que pode estar fazendo esse tanque de concreto voltar a ganhar espaço na vinificação e no envelhecimento dos vinhos? Então, os tanques de concreto, Vitor, eles permitem que o vinho ele respire um pouquinho mais do que o aço inox, né? O aço inox, como a gente sabe, ele é totalmente vedado, ou seja, o vinho tem zero contato com o ambiente externo, com oxigênio. E o tanque de concreto ele é poroso, então ele permite, assim como as barricas de madeira, um contato, apesar de ser bem leve, né, através dos microporos, com oxigênio. Então, como a gente já falou nos episódios sobre barricas e tudo, isso vai fazer um efeito no vinho, porque ele vai acelerar um pouco mais o amadurecimento do vinho, o amaciamento dos taninos, né? E todos os outros benefícios que a gente já inclusive falou no episódio de barricas, do contato do vinho com o oxigênio, na parte de envelhecimento. Em geral, esse processo é mais utilizado para os vinhos tintos, assim como as barricas também, né? Fazendo sempre analogia com as barricas, porque ele amolece os taninos. Isso, como a gente já sabe, né, só apenas os vinhos tintos têm taninos, exceto agora os laranjas também, né, que permanecem em contato mais com as cascas. Bom, qual é a diferença então da madeira para o concreto nesse processo, né? Se todo mundo já tem barrica, por que investir no concreto? No caso da barrica, a madeira ela traz a influência da própria madeira no vinho. Ela coloca os aromas e sabores da madeira no vinho. Tanto que a gente
como também já falou, tem o carvalho francês, tem diferentes tipos de madeira, carvalho americano, para poder dar diferentes efeitos no vinho. O concreto, ele já não tem essa interferência como a madeira. Então ele preserva mais a fruta. Então, se o enólogo tem a desejo de permanecer ter mais fruta no vinho, porém ter esse contato com oxigênio, aí é que ele vai fazer essa opção pelo concreto. A madeira, inclusive, João, tem aquelas características que são os aromas vindos da madeira, né? De tanta interferência que ele causa no vinho, você até tem uma classe de aromas que dá aquela conotação, dá a ideia de que passou em madeira quando você sente no vinho. E o concreto, pelo que você acabou de narrar, já nos traz uma impressão, inclusive, mais próxima do último episódio que a gente fez, que é da vinificação ali, que se busca vinhos naturais, biodinâmicos, e que se quer a menor influência possível de fatores externos, se quer uma preservação maior do próprio vinho ali. Então já dá para ver que a ideia por trás do uso do concreto tem um pouco mais a ver com isso, né? Preservar um pouco a uva mais do que outras interferências ali na hora de produzir o vinho. Exatamente. O concreto em si, ele não vai trazer nenhum tipo de interferência no sabor nem aromas do vinho. Vai permanecer, assim, como original, né, de fábrica da uva, e apenas permitir que ele faça esse amolecimento, esse amadurecimento aí mais rápido. Uma curiosidade, Vitor, é a diferença de preço, né, de um tanque de inox e um tanque de concreto, e a princípio se pode imaginar que seja muito diferente, mas na realidade nem é tão diferente assim. Um tanque de inox e um tanque de concreto lá na Europa custa, um tanque de 600 litros vai custar em torno de 3 mil euros, um de 1.600 litros, 6 mil euros, fora obviamente as despesas aí de transporte, afinal o concreto é ultra pesado, né? Então Ultra pesado e relativamente até delicado também, né? De ter uma sim, trinca, sim. de quebrar, é um transporte complicado. É muito mais complicado do que o inox, sem nenhuma dúvida disso, né? E os tanques de inox, eles não estão muito fora dessa faixa de preço também, né? O que demonstra que não é uma opção de custo, não é fazer assim, vou fazer um vinho mais barato. É realmente uma opção do que se quer no produto final do vinho, né? Na prática, o concreto eu acho que está até um pouco mais caro do que o inox, né? Então, realmente, é uma busca por um vinho diferente e específico. E quanto ao que eu mesmo falei aí, da sensação que eu tive lá na polenta, sobre o concreto poder poluir o vinho, né? Porque eu acho que todo mundo que está em casa, assim, que talvez nem tenha visto um ovo de concreto ainda da indústria do vinho, percebe aquele concreto que a gente vê até em construção de ponte ou até de um apartamento, e que ele é meio poroso, sempre cai um pedacinho, sempre tem alguma coisa ali se desfazendo. E, na verdade, não é isso exatamente que acontece na produção, né, dos ovos de concreto, até de tanque de concreto, do vinho. Há um cuidado em se usar o mínimo de produtos, inclusive químicos e que possam interferir no vinho. O primeiro ovo de concreto de vinho, que se tem notícia assim, recente, foi fabricado na França em 2001, por Marc Nomblot, e ele já sabia produzir isso muito bem, porque a empresa dele já atuava nesse ramo, que usa concreto, etc., desde 1922. Ele fabricou esse ovo, na verdade, a pedido de um enólogo já, que foi o Michel Chapoutier, e um dos pedidos do enólogo, e também pelo conhecimento do Marc Nomblot, que foi decidido, é que o concreto utilizado naquele ovo que estava sendo encomendado não podia ter, como eu falei, qualquer aditivo químico. Era só a leia lavada, e especificamente nesse caso, era a leia lavada do Luar, né, do Vale do Luar, cascalhos e água mineral não clorada, além, claro, do cimento. Então, concreto feito para a indústria do vinho, ele vai ser um concreto específico, levando em conta esses fatores e essa preocupação de não afetar a qualidade da bebida e nem mesmo afetar a natureza da bebida, né? O que vem da uva ali, é o mínimo de influência mesmo possível. Mas uma outra dúvida que deve surgir aí, João, que eu já tive, imagino que você em algum momento também, é do porquê um ovo de concreto, né? Porque a maioria das vinícolas que estão usando isso hoje usam ovos de concreto e não simplesmente uns tanques retangulares, quadrados ou o que fosse. Conta aí pra gente. Primeiro, a explicação lúdica da história é que existe um fator simbólico, né? O ovo é a vida, é o início de uma vida, né? Então é a forma perfeita para dar vida ao vinho. Dar vida ao vinho, exatamente, para que o vinho nasça através daquele ovo, né? Mas, fisicamente falando,
o formato oval, sem nenhum canto, sem nenhuma borda, né, ele acaba permitindo que o vinho, que o líquido, ele fique em permanente movimento dentro do recipiente, né, ao invés de ele se estabilizar e não ter contato, digamos assim, né, o vinho, digamos assim, num recipiente retangular ou quadrado, o vinho do meio estaria no meio paradinho lá, se ninguém mexesse nele, né? E no caso do formato oval, acaba que a física faz com que esse líquido ele fique se movendo o tempo todo através do vórtice do ovo, né? Então, sem necessidade de uso de bombas, eletricidade, nada, batonagem ou nenhuma técnica, o vinho está em constante movimento dentro do ovo. Então, essa é a explicação física para se utilizar isso. Aí você diz, mas por que o vinho tem que ficar se movendo? Bom, primeiro para que todas as partes do vinho, digamos assim, tenham contato com as paredes do concreto e, por consequência, estejam mais próximas dos poros para ter contato com o oxigênio e fazer essas reações que vão fazer os amolecimentos dos taninos e tudo mais, né? Esse seria a explicação física do formato oval. Até porque o concreto ele vai ser mais poroso do que o tanque inox, né? Advogado se metendo na física, então se eu falar qualquer coisa errada aí você corrige. Mas o concreto é um material mais poroso que permite uma oxigenação um pouco maior do que o inox. Um pouco não, na verdade o inox não permite, né? Exato, o inox acaba sendo um ambiente inerte ali dentro. Então, diminui o risco até de redução durante a fermentação. E eu imagino, João, aí é realmente a minha imaginação, você pode confirmar para mim, que o próprio movimento da fermentação, né, das leveduras, trabalhando ali, gerando aquele calor e aquelas borbulhas, elas geram um movimento no líquido, né, no mosto ali do vinho, e esse movimento, como o ovo ele vai ter aquele formato, vai permitir que o vinho fique se movendo ali, porque o próprio calor que está sendo gerado e aquelas borbulhas começam a movimentar o vinho, que começa a circular pelo ovo de uma forma, digamos assim, natural, sem a interferência, como você falou, de bombas. Então tudo isso acaba fazendo com que tudo ocorra de uma forma mais uniforme. É isso, né? Como a gente já falou sobre fermentação, um dos subprodutos da fermentação é o CO2, né? E aí, esse gás, no momento que ele é gerado pela levedura, ele vai fazer esse movimento que você terminou de descrever. E o que você falou sobre redução, né? Para quem não sabe o que é redução, a redução é um processo na fermentação quando falta oxigênio, né? Para as leveduras. Aí as leveduras, como elas precisam de oxigênio para fazer a fermentação de uma forma melhor, elas acabam gerando subprodutos não desejáveis dentro do vinho, que vão dar aí aromas, às vezes um aroma de borracha, uma coisa que não é agradável, né? Então é um defeito, na verdade, do vinho. Um vinho reduzido é um vinho que tem um defeito. Às vezes, facilmente resolvível, a gente também falou isso com oxigênio, né? Simplesmente tendo contato, você abrindo a garrafa, deixando um pouco na taça, aerando e tudo, ele resolve, mas se for muito reduzido, você não vai conseguir mais resolver. Isso a gente, inclusive, descreve lá no episódio de defeitos do vinho. Para quem tiver curiosidade, é só dar uma pesquisada e ver lá que a gente descreve bem o que é a redução. Falando em nomes também, em outras vinícolas, os Girilápolis da Sutton Grange Winery foi um dos primeiros a importar ovo de concreto lá para a Austrália em 2005. E a decisão dele de fazer isso foi justamente porque, na opinião dele, esse tanque faz com que a fermentação ocorra de forma mais regular, sem pico de velocidade, ou seja, da levedura estar fermentando muito rapidamente ou muito devagar, porque faltou alguma coisa ali para ela. É tudo mais uniforme. E, na opinião dele também, acaba que o vinho sai mais, numa linguagem bem simples assim, ele sai mais redondo, né? Sai mais uniforme, sai mais palatável do ponto de vista de ser fácil, de ser um vinho muito redondinho, muito fácil de beber. Também existe uma característica em relação à temperatura, né, Vitor? O concreto, ele consegue, se ele no ambiente frio, digamos assim, na temperatura ideal ali para a fermentação, ele consegue reter um pouquinho mais. Se a temperatura externa variar, ele consegue reter um pouquinho mais de tempo a temperatura correta dentro do vinho, né? Então, o inox, nesse caso, teria esquentaria ou esfriaria muito mais rápido do que o concreto, do que o líquido dentro do concreto. Então,
Até por isso tem alguns tanques de inox que tem controle de temperatura, né? Tem uma espécie de cinturão em volta dele que serve para resfriar e manter a temperatura dentro, durante a fermentação, inclusive manter a temperatura dentro daquilo que o enólogo pretende. Exatamente. Então, basicamente, se você for ver, a utilização de ovos de concreto vai ser feita pelo enólogo, né, de acordo com o vinho que ele busca, né? Se ele quiser realçar a fruta, terroir, fazer um vinho mais delicado, o concreto é uma excelente opção. Ele não vai ter interferência da madeira e vai ter uma certa evolução aí com o contato, amaciamento através do contato com oxigênio. Então a gente pode concluir aquilo que a gente sempre fala, né? Não tem uma questão de ser concreto melhor do que a barrica, ou melhor do que o inox, ou pior. É uma questão do que você está querendo com o produto final. Então, a gente, quando fala sobre produção de vinho, a gente sempre fala, né? O enólogo, ele tem um plano. Ele tem lá a uva e ele diz, eu quero fazer um vinho que saia desse jeito. E aí ele vai seguir temperatura, uso de levedura, todo um roteiro para alcançar aquele objetivo. E a escolha do recipiente onde vai ser feita a fermentação ou o envelhecimento, ou ambos, é uma dessas opções que ele vai fazer no roteiro dele. É uma das perguntas até que eu ouço muito em relação a vinho por que todo mundo não usa barrica de carvalho francês? Por que todo mundo não usa barrica de carvalho americano? Qual é a melhor? Por que todo mundo não usa inox? E agora, né, talvez comecem a perguntar por que todo mundo não usa ovo de concreto. E tudo isso tem a ver com vinho. A mesma vinícola pode querer fazer um vinho super que reflita ali o terroir, que seja frutado, mas que tenha um certo envelhecimento, uma maturidade, que ele pode aproveitar o ovo de concreto. Pode querer fazer um super complexo com aromas dos mais diferentes possíveis e aí passar em barrica americana e francesa, 50%, 50% ou outra proporção. Ou pode querer fazer um vinho, digamos assim, mais inerte, um vinho que seja só a fruta e seja jovem, aí fazer só no inox. Enfim, ele pode querer fazer vinhos de diversas formas, porque as pessoas têm gosto diferente, né? Então, se acaba agradando a um mercado maior. Por isso, são diversas as técnicas de você vinificar. Afinal de contas, são diversas as opções que as pessoas fazem pelos tipos de vinho preferidos. Os mais elegantes, os mais levinhos, os mais intensos, aqueles bombásticos, um malbecão super potente, enfim. Somos diversos e somos diversos paladares, né? Cada um gosta do seu. Exatamente. E também diversos bolsos. E aí também vai mudando a produção de acordo com o preço final que se pretende para determinado vinho. Mas nem tudo são flores também para os ovos de concreto, né? Até agora a gente falou aqui basicamente de coisas boas, né? Fermentação mais uniforme e tudo mais. Mas você também tem que ter alguns cuidados especiais. Inclusive um deles porque justamente o concreto é um material um pouco mais poroso. Então, apesar de se fazer os ovos, né, os ovos de concreto serem feitos sem nenhum aditivo químico, em regra, para esse tipo e para essa finalidade, e não ter nenhum tratamento específico ali do concreto, justamente com esses produtos, para evitar isso, eles têm que ter um certo cuidado na lavagem, na limpeza, e aí eles têm que receber, por exemplo, aplicações de soluções à base de ácido tartárico. Né? O ideal é que seja feita em 2 etapas. Você aplica 2 dias antes, na primeira vez, do uso daquilo dali para o que você vai fazer. E na véspera de cada uso também, você fazer a aplicação desse produto. Também tem que checar bastante para evitar rachaduras, porque as rachaduras, o material ser um pouco mais poroso é bom, mas uma rachadura não vai ser boa, além de ser lavado sempre com água morna após cada ciclo de utilização dele. Então, todos os tanques acabam sendo lavados, né? Mas o ovo de concreto exige alguns cuidados ali um pouco mais detalhados para evitar tanto a oxigenação excessiva como até uma interferência do concreto no vinho. Que é bem parecido com a barrica por causa da porosidade, né? A gente tem que lembrar que os poros eles vão acabar acumulando compostos ali do vinho anterior, digamos assim. Você precisa de algum jeito, aí a água morna ajuda muito nisso, tirar esses restos, digamos assim, dos poros, para que o rastro do vinho anterior não fique lá e contamine o próximo a ser feito, digamos assim. E quem são os pioneiros aqui pela nossa região, João? Porque um dos pioneiros do ovo de concreto em si foi na França, né? Mas e aqui pela América do Sul e tal, o que é que você pode dizer aí de quem já está fazendo o uso dessa nova ferramenta aí de produção de vinhos? Aqui na América do Sul, Vitor, pelo que eu
tenho conhecimento, em 2009 chegou pelas mãos do enólogo Álvaro Espinosa, né? Um enólogo chileno. Ele é bem simpático aos preceitos biodinâmicos, né? E aí no último episódio da gente, com a Letícia, a gente fala sobre os vinhos biodinâmicos. Vale a pena dar uma escutada, que é uma aula de muita informação. Essa motivação do Álvaro, ele veio através de conversa com os colegas biodinâmicos franceses lá, né? E associado ao desejo dele de produzir um vinho não padronizado, né? Um vinho diferente, diferenciado. Então, deu tão certo que o vinho ícone de sua vinícola, o Antial, ele passa um ano em ovo de concreto sem se aproximar de nenhuma madeira. Ainda no Chile, se faz muito Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Noir e Syrah. Os vinhos, inclusive, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Noir e Syrah da linha EQ, da vinícola Matetic, são feitos em concreto. Os vinhos da linha Signos de Origem, da Emiliana, também são produzidos em ovos de concreto. Na Argentina, a gente tem um entusiasta do concreto, que é o Matias Michelini. Ele adotou esse método desde 2012. Aqui no Brasil, a gente tem informação que a Guaspari já utiliza ovos de concreto na produção do seu Sauvignon Blanc. E, recentemente, a Miolo fez a aquisição de ovos de concreto, mas eu não sei que vinhos ainda, não sei nem se eles sabem ainda que vinho vão fazer dentro desses ovos de concreto. Mas que recentemente eles receberam essas importações aí desses ovos. A curiosidade já está aguçada aí. E eu já provei vários vinhos da Guaspari e acabei não provando o Sauvignon Blanc ainda. E agora eu vou ter que provar, porque fiquei mais curioso ainda em saber que ele é feito nos ovos de concreto. Vai ter que buscar aí. Agora, Vitor, tem alguns problemas, né, no ovo de concreto, que já vem sido estudados lá na Alemanha, por exemplo. Existe um cientista lá, o Dr. Maximilian Freud. Ele comparou a vinificação de um Riesling em um ovo de concreto de 900 litros, que é feito esse ovo de concreto foi feito pela empresa Michelitz, e um outro tanque de inox de 900 litros também, para poder fazer uma comparação bem justa. Os resultados indicaram, pelo menos nesse teste dele, que foi a safra de 2008, que o branco não se adequou muito bem, o branco Riesling, no caso, não se adequou muito bem ao concreto. Aí você se pergunta, mas por que não, né? A gente já está falando de Sauvignon Blanc e tudo. Bom, o pH do vinho, o Riesling alemão, a gente sabe que é um vinho de elevadíssima acidez, né? Então, o pH é muito baixo. E acabou que esse pH muito baixo, ou seja, a acidez do vinho, acabou corroendo um pouco o concreto. Então, isso acabou fazendo que existisse uma influência no resultado final. As propriedades sensoriais, aromas e tudo do vinho não foram percebidas diferentes no concreto ou no inox, mas se percebeu que o ovo de concreto teve essa perda, né, por corrosão aí, através da acidez. Então, assim, o cientista ele acaba levantando duas considerações aos ovos de concreto e ao formato oval, né? Para ele, vinhos que apresentam um pH mais elevado e acidez mais baixa, como os do sul da Europa, por exemplo, são menos corrosivos ao material. Questão até de lógica, né? Menos ácido, então acaba corroendo menos o concreto. Já com relação ao formato oval, nesse experimento não foram notadas nenhuma diferença considerável na fermentação, feita no ovo ou no tanque de aço. Seja em relação às leveduras, seja em relação à biomassa do vinho resultante final. Um ponto diferencial nesses formatos foi a duração da fermentação. No concreto, essa fermentação foi mais longa e acabou deixando um pouco mais de açúcar residual no vinho do que a do inox. Então, isso foi um estudo conduzido lá na Alemanha que conclui, basicamente, que os ovos, como qualquer outro instrumento da indústria, né, não é um artifício que vai fazer uma mágica na elaboração do vinho. Você vai botar no concreto e tá resolvido, meu vinho é bom e acabou. O trabalho continua sendo importante no vinhedo, para você ter uma matéria-prima muito importante. Todo o processo de vinificação deve ser considerado, tipo de levedura, temperatura, todo o processo tem que ser levado em consideração, e o ovo, seja o formato oval ou o material do concreto, ele deve ser apenas um ponto a ser analisado pelos enólogos.
Pois é, João, é como sempre é dito aqui, né, mas é sempre bom relembrar, né, o que vale realmente trabalhe desde o início, porque você tem que ter uma uva boa, sem uva boa você não vai fazer vinho bom. Aí depois, com a uva boa, você vai ter que ter todo um processo de desengasse, se for o caso e tal, bem feito, com cuidado, depois seja Seleção qual... dos cachos, seleção das bagas. Exatamente. Depois, seja se você vai usar tanque de inox, barrica direto para fazer a fermentação, ou um ovo de concreto, ele vai ter que estar limpo, vai ter que estar sem interferência externa, evitar até bretes, a cantina vai ter que estar limpa, e o acompanhamento... Cuidar da temperatura, acompanhar todas as Exato. características do vinho durante a fermentação, tempo de maceração, enfim, todo o processo de produção que a gente já citou do vinho vai ter que ser observado da mesma forma. E de acordo com o objetivo do enólogo, né? Se ele quer fazer um vinho, por exemplo, com pouca interferência, mais frutado e tal, não adianta ele fazer tudo dentro de uma barrica de primeiro uso, porque aquilo dali vai ficar fora do equilíbrio que ele estava buscando, né? Então, você vai ter que ter todas essas preocupações. Eu, particularmente, gosto da ideia da utilização, acho sempre legal que se traga novas ferramentas, se faça vinhos diferenciados, como você mencionou aí, do enólogo chileno, que queria fazer um vinho que eu chamo de vinho de personalidade, né? Um vinho que você bebe e você não fala assim, sei lá, esse aqui é igual aquele argentino, que é igual aquele chileno, que é igual aquele californiano. Não, você vai beber aquele vinho e falar assim, rapaz, esse vinho é esse vinho, e eu gostei dele, mas não sei comparar muito a outros. Então, ferramentas novas são sempre legais, que permitem que o enólogo tente, pelo menos, fazer um vinho de personalidade. E gostei bastante da ideia do ovo de concreto e do que ele acaba viabilizando ao vinho. E vou acabar provando aí alguns. Estou curioso. E como eu estou interessado em provar alguns, eu já trouxe aqui, João, algumas indicações aí para quem também, nossos ouvintes aí, também queiram provar. Você tem um vinho da Zuccardi, que é feito em ovos de concreto, que é o Tito Zuccardi La Consulta, 2012, né, especificamente foi o que eu olhei, 2012, mas imagino que os demais também sejam em ovos de concreto. Tem os da Matetic, que você mencionou aí, né, um específico é o Eke Syrah, da Matetic. Tem os signos de origem, que você também mencionou, que é um branco, para quem quiser. E, salvo engano, tem outro da Zuccardi, que o nome é até concreto, ou alguma coisa assim, Zuccardi, algo concreto, que ele já é feito em tanques de concreto, né? Então não é bem em ovos, mas já serve também de experiência. Lá na Argentina tem muito isso, né? Eu estive na Argentina, em Mendoza, na vinícola do enólogo Karim Mussi, e foi onde eu tive o primeiro contato com tanques de concreto, né? Ele lá na vinícola dele só tem tanques de concreto e me impressionou bastante. Na época que eu fui, eu não tinha informação de que era possível se vinificar em concreto e me surpreendeu. Eu achei até que inicialmente foi um pouco preconceituoso, achando que aquilo ali era algo velho, antigo e que estava sem investimento e por isso que era de concreto. Mas aí ao experimentar os vinhos do Karim Mussi, eu mudei completamente de opinião e vi que realmente eram vinhos excelentes e que com certeza ele não estava fazendo aquilo por economia. Foi a mesma experiência que eu tive lá na Polenta, né? Foi o mesmo pensamento. Eu só não achei que era algo de barato, de velho, porque a vinícola era tão arrumada, tão bonita, tão moderna, que eu falei, não, dinheiro aqui não tá faltando. Mas tinha até um motor de Porsche lá como decoração. Eu falei, não, dinheiro não foi. É alguma opção aí que eu desconheço. Se fosse por dinheiro, trocava o motor numa barrica, né? Pois é, exatamente. E o Zuccardi de concreto que eu mencionei, João, eu abri aqui para confirmar, e realmente ele foi fermentado em tanque de concreto. Não é ovo de concreto, mas quem quiser ter a experiência aí de um vinho feito na base do concreto, esse também pode ser uma boa opção. Ok, então acho que é isso, pessoal. Obrigado aí mais uma vez por nos acompanhar nesse momento. Não sei quando vocês estão ouvindo, mas nesse seu momento. E até a próxima taça. Pois é, pessoal, qualquer dúvida aí do tema, qualquer curiosidade que a gente não tenha passado aqui, deixa nos comentários no Instagram, no site, enfim. E até a próxima taça. Hoje a trilha foi Back to Black, em homenagem aos 10 anos do falecimento de Amy Winehouse.